Olá, seja bem-vindo à videoaula do curso Formação de Mediadores de Leitura. Neste encontro, o assunto é literatura. Vamos discutir como os gêneros literários podem ser um estímulo para uma formação leitora baseada no prazer e no gosto pelo ato de ler. O tema deste módulo é a leitura literária. Hoje o conceito de literatura ele está muito mais destinado à sua função do que necessariamente uma definição. Até porque a gente definir a arte literária é restringi-la a um molde pré-estabelecido. E a literatura ela não permite isso, uma prisão. Até porque a linguagem literária ela é muito significativa. É por isso que um texto literário ele tem um significado para mim na minha primeira leitura e outro completamente diferente numa segunda leitura. É por isso também que a minha leitura de um texto literário é diferente da sua. Então, a gente pensar no texto literário é pensar nessas características de linguagem. A linguagem do texto literário é uma linguagem muito mais elaborada e ela tem uma função estética muito forte, que se destina ou ao entretenimento ou à arte. Isso vai depender do objetivo que o escritor tem. Se a gente pensar, por exemplo, num texto de jornal, a gente vê claramente a diferença entre linguagem literária e uma linguagem jornalística, em que eu tenho no texto de notícia uma única função clara, que é noticiar um fato. Então eu tenho uma linguagem objetiva, concisa, diferente, por exemplo, de um poema, em que eu tenho uma linguagem repleta de metáforas, figuras de linguagem e mexe fundamentalmente com as emoções humanas. Então, o meu texto literário ele vai mexer com as suas emoções, sejam elas quais forem. Atenção! Nem todo texto escrito pode ser considerado como literário. Existe um mal-entendido que passou a considerar literatura tudo e qualquer texto impresso que se destina à leitura. Por isso, se fala em literatura médica, literatura política, literatura automobilística e outras. Nesses casos, o correto seria utilizar o termo bibliografia. Literatura seria o tipo de texto em que, por meio da arte, a linguagem expressa não é apenas um meio de comunicação, mas um objeto de admiração, como espaço da criatividade. Bom, a partir desse exemplo, a gente já pode falar dos gêneros literários. Porque enquanto que a notícia é um tipo textual e que está se relacionando ao gênero jornalístico, eu tenho, por exemplo, hoje, nos gêneros literários, apenas dois, uma divisão bem simples, entre prosa e poesia. Então, a poesia, ela tem duas formas, a lírica e a épica, em que eu tenho, por exemplo, o soneto, para a forma lírica, e a epopeia, quando eu falo na forma épica. E aí a gente pode pensar, por exemplo, um grande sonetista brasileiro, Olavo Bilac, autor de um dos sonetos mais bonitos da nossa literatura brasileira. Em contrapartida, na epopeia, qual é o exemplo que a gente tem? Fundamentalmente, o pai da literatura ocidental, que é Homero. Então, a gente tem a figura aí do Odisseu. Já na prosa, eu tenho as formas que são predominantes: conto, romance e novela. A novela nada mais é que um romance curtinho. Um bom exemplo, eu sempre gosto de citar, que é o José de Alencar. O José de Alencar, quando eu vou procurar na livraria, eu tenho, por exemplo, a sua novela 5 Minutos e Viuvinha, sempre num volume único. Por quê? Porque como é um romance curtinho, então essa narrativa para o editor é mais interessante vender num único livro. Há até aquelas edições em que eu tenho 3 novelas juntas num único volume. Viuvinha, 5 Minutos e A Pata da Gazela. Não tem nada que comparar com a novela televisiva, que é outro gênero, uma narrativa audiovisual, mas há quem goste. É importante mencionar também que no gênero prosa, a gente não colocou no fascículo, junto com esse quadro explicativo, que é um modelo do teórico Márcio Moisés, para não confundir, por exemplo, com os gêneros híbridos ou paraliterários, que são as biografias, as crônicas e ensaios, mas eles também são considerados prosa. Sabemos que a leitura não é uma simples decodificação de códigos e linguagens. Ela vai além, pois o leitor precisa interagir com o que lê, atribuindo sentido às coisas. Vamos saber como isso é possível. Passado esse momento mais conceitual, de explicar o que é a literatura, quais são os gêneros literários, entender quais são as diferenças das características desse texto, é importante que agora a gente entenda a função desse texto
dentro da prática leitora. A leitura, ela vai muito mais além do que simplesmente uma codificação de códigos e linguagens. A leitura, ela transpassa por outras dimensões. Essas dimensões humanas, como a gente viu desde o fascículo 1 com a professora Lídia, ele traz aí o aspecto sensorial, traz o aspecto cultural, o aspecto memorialístico, todas essas características dessas dimensões articuladas com o processo cognitivo do pensamento no ato de ler, é que é capaz de fazer com que o leitor ele transforme o seu mundo. Eu costumo dizer que a leitura ela está muito atrelada à situação social daquele leitor. Se eu vivo numa situação, numa condição social em que eu estou muito mais ali preocupada com a minha sobrevivência e em viver de forma dignamente bem com a minha família, eu tenho apenas uma compreensão de mundo que chega até aqui. Mas com a partir da leitura e com a prática leitora, eu percebo que o mundo vai muito mais além desse meu limite visual. Então eu consigo compreender que eu, quanto agente transformador social, posso interferir na minha vida e interferir diretamente na vida dos outros. Como? Através da ascensão educacional. Eu não posso fazer uma leitura sem atribuir sentido às coisas. A prática leitora, ela só existe quando eu consigo dar sentido às coisas à minha volta. É por isso que Paulo Freire, por exemplo, no processo de alfabetização, ele não ensinava a alfabetização com exemplos do Nordeste de frutas e de flora que são características da região sulista. Por quê? Porque aqui no Nordeste a pessoa não tinha o conhecimento de mundo que só existe lá da fauna e da flora sulista. E essa percepção de trazer para o seu conhecimento de mundo, ela é revolucionária. Porque é através desse sentido que eu dou às coisas que eu mudo a minha relação social. E aí eu consigo ampliar essa minha visão de mundo, fazendo com que eu possa verdadeiramente ter uma criticidade em relação à condição social em que eu vivo. E a prática leitora ela é fundamental nesse sentido, porque é a partir dessa dimensão que eu desenvolvo quanto mediador de leitura, é que eu serei capaz de estimular essas emoções, essas interpretações e a capacidade de refletir sobre o texto. Lembra quando eu disse que um texto literário ele não é único, ou seja, ele não tem simplesmente um único significado? Então, a partir daí, eu posso dizer que a literatura ela é dialética e dialógica, ou seja, eu vou exercer esses diálogos, eu vou exercer essas diferenças com outros conhecimentos que eu já tenho. Eu não posso partir, por exemplo, para um texto literário com a mente fechada. Por quê? Porque eu preciso ir acompanhando o desenvolvimento que aquele escritor quer passar para mim, para que eu possa entender o raciocínio que ele quer expressar naquele texto e ir aprendendo junto com ele. A partir daí, eu vou desenvolver uma capacidade reflexiva, interpretativa muito mais forte. E tem até quem diga que quem lê e desenvolve bem a sua capacidade leitora nunca mais pensa pelos outros. Então, eu não tenho mais que dizer sim, sim, não, não. Eu pergunto, mas por que sim e por que não? Como vimos, a leitura literária corrobora para a vida social, por ser capaz de construir uma prática questionadora do mundo. Neste sentido, a leitura literária contribui para a formação leitora, ao estabelecer com o texto lido uma interação prazerosa de criticidade. A leitura literária, ela corrobora para a formação leitora a partir do momento que eu entendo quanto eu, leitor, sujeito no mundo, desenvolvo uma relação de criticidade a partir do meu texto lido. Isso tendo como emprego principal a literatura. Então, eu posso pensar que a literatura ela vai me desestabilizar. Quando eu tenho uma verdade, minha prática leitora, o meu texto literário, ou ele vai corroborar para aquela verdade, ela exista, ou ela vai fazer com que aquela verdade caia por terra. Então, a minha formação leitora, ela vai conseguir estimular e me dar esses significantes para que eu possa mudar a minha relação social. É interessante a gente pensar que nas sociedades agrafas, aquelas sociedades em que não tem o texto escrito,
A prática de mediação de leitura, ela acontece utilizando outros elementos, muito mais relacionados às dimensões sensoriais que a gente tinha falado há pouco. Então, eu trabalho com o som, eu trabalho com cheiros, eu trabalho com práticas visuais. É muito semelhante quando a gente faz isso para processos de alfabetização ou mesmo trabalhando na literatura infantil. O que eu quero chamar a atenção com isso é que essas práticas acontecem mesmo hoje em sociedades como a nossa, em que a gente tem a grafia presente, mas essas práticas, elas podem sim serem estimuladas e utilizadas para desenvolver a minha capacidade leitora. Então, é importante que a gente esteja sempre apto a desenvolver essas outras modalidades na nossa função quanto mediador de leitura. Então, por exemplo, eu posso ter uma biblioteca comunitária no meu bairro com um grande acervo bibliográfico e, mesmo assim, esse acervo não me tocar. É aí que o mediador de leitura ele precisa existir, para trabalhar essas dimensões cognitivas no leitor, fazer com que ele consiga trazer para dentro da sua realidade esse texto lido, possa trabalhar com as suas emoções e possa fazer, a partir de então, inferências no mundo em que ele vive. Sabendo ler, por exemplo, nas entrelinhas do texto, sabendo, por exemplo, que uma pausa dentro de um poema pode ter um significado muito mais especial que não está ali revelado através da palavra escrita. Tudo isso são características, atribuições que o mediador de leitura precisa estar atento na hora de trabalhar com o texto. E mais que isso, ele precisa ter uma formação leitora importante com o texto literário, porque se eu sou um mediador de leitura, eu preciso trabalhar com o texto literário. Eu não posso simplesmente ignorá-lo ou trabalhar com ele de forma dissociada quando a gente trabalha na escola. Na escola, o texto literário, ele muitas das vezes é dissociado do seu conteúdo. Eu trabalho com o poema apenas visando a forma poética. Então, eu vejo rima, eu vejo métrica, eu vejo a lírica, mas e o conteúdo daquele poema? Ele passa desapercebido. Então, a gente tem que evitar essas práticas que deixam o texto literário descontextualizado e longe do leitor. Quanto mais esse texto falar fundo ao leitor, melhor vai ser a minha capacidade quanto mediador de leitura de fazer com que aquele leitor desenvolva sua prática leitora. Não importam em que suportes o texto surge para o leitor, seja impresso em papel ou por meio de tecnologias digitais. Todos podem servir como possibilidades de formação leitora. Eu espero que, chegado até aqui, você não pense que já aprendeu tudo sobre leitura literária. Pelo contrário, a gente não quer fechar o leque para essas possibilidades de estudo. A gente quer apenas oferecer mais um caminho e mais ferramentas para que você possa ampliar os seus estudos. E seja em qualquer tipo de formato, o texto literário ele pode vir no tablet, ele pode estar no smartphone, ele pode estar no e-book e mesmo assim ele vai sim ser utilizado como ferramenta metodológica para que você possa contribuir com a sua prática leitora. É importante dizer que não é simplesmente jogar o texto literário para o leitor que ele vai ser um leitor com proficiência, não. O leitor com proficiência, ele se dá com o desenvolvimento das suas práticas leitoras. E a leitura literária, ela é um instrumento para desenvolver melhor o gosto pela leitura. Agora, claro, o papel do mediador nesse sentido, ele é fundamental para que você possa estabelecer uma relação de criticidade e também até de outras concepções, uma concepção artística e, quem sabe, até política no seu texto. Nosso módulo do curso Formação de Mediadores de Leitura está chegando ao fim. Nesta videoaula, o assunto foi a leitura literária. Mostramos como os textos literários podem induzir para uma formação leitora crítica e emancipadora. Quer saber mais? Então acesse o fascículo no site ava.fdr.org.br. Lá você acompanha os outros módulos do curso e fica por dentro de tudo para você ser um mediador de leitura de verdade. Até a próxima!